Milionário se casa com outra mulher enquanto sua esposa está em coma. Mas no dia do casamento ela acorda, e ele faz algo que deixa todos chocados. Em uma manhã enevoada de Seattle, o ar carregava o cheiro de chuva e café fresco, tão característico daquela cidade vibrante no noroeste dos Estados Unidos. Victor Almeida, um homem de 38 anos, dono de uma fortuna construída com tecnologia de softwares, caminhava lentamente pelos corredores impecáveis do Hospital St. Mary's. Seus olhos castanhos e profundos carregavam uma mistura de cansaço e esperança que só quem viveu 3 anos de espera poderia entender. Ele segurava um buquê de peônias brancas, as favoritas de sua esposa, Stephanie, que há exatos 3 anos e 4 meses estava em coma, após um acidente de carro que mudou suas vidas para sempre. Stephanie, uma mulher de 34 anos com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, era órfã desde os 12 anos. Criada em lares adotivos, ela aprendeu cedo a lutar por si mesma, mas nunca deixou que a solidão endurecesse seu coração. Quando conheceu Victor em um café despretensioso no centro de Seattle, foi como se o universo tivesse alinhado as estrelas. Ele, um empreendedor sério e reservado, foi conquistado pela risada dela, que ecoava como sinos em um dia de vento. Eles se apaixonaram rápido, entre conversas sobre livros, viagens e sonhos. Casaram-se em uma cerimônia simples à beira do lago Washington, prometendo nunca abandonar um ao outro. Não importava o que a vida trouxesse. Agora, porém, Victor enfrentava um dilema que dilacerava sua alma. Stephanie, a mulher que ele jurou amar para sempre, estava conectada a máquinas, seu rosto sereno como se apenas dormisse. Os médicos, com seus relatórios frios, diziam que as chances de ela acordar diminuíam a cada mês. A família de Victor, sua mãe, Dona Clara, e seu irmão mais velho, Ricardo, pressionava-o a seguir em frente. Você é jovem, Victor. Não pode viver assim, preso a um milagre que talvez nunca aconteça, dizia Dona Clara, com lágrimas nos olhos, mas com uma firmeza que machucava. Eles chegaram a sugerir desligar os aparelhos, uma ideia que Victor rejeitava com veemência. Ele já havia gastado milhões em tratamentos, especialistas internacionais e terapias experimentais, mas nunca considerou isso um fardo. Para ele, cada centavo era uma prova de seu amor por Stephanie. Ainda assim, a pressão da família e a solidão começaram a pesar. Foi quando Victor conheceu Laura, uma arquiteta de 32 anos, gentil e compreensiva, que entrou em sua vida como uma brisa suave. Laura não era Stephanie. Ninguém poderia ser. Mas ela trouxe um pouco de leveza aos dias cinzentos de Victor. Eles começaram a sair, e aos poucos ele cedeu à ideia de que talvez merecesse uma chance de recomeçar. A culpa o corroía, mas após meses de insistência da família, Victor marcou a data do casamento com Laura. O evento seria em uma mansão à beira-mar, um lugar que, ironicamente, Stephanie sempre sonhou em visitar. Enquanto isso, no hospital, Stephanie permanecia em seu mundo silencioso. Mas algo estava mudando. Seus dedos, imóveis por tanto tempo, começaram a tremer levemente naquela manhã. Um enfermeiro notou, mas achou que era apenas um reflexo. Ele não sabia que, dentro dela, uma luta silenciosa estava começando. A luta para voltar à vida, para voltar ao amor que nunca a abandonou. Victor parou diante do quarto de Stephanie, como fazia todos os dias. Ele acariciou o rosto dela, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. Você já viu as peônias que trouxe hoje? São as mais bonitas da floricultura, disse ele com um sorriso triste. Ele contava histórias engraçadas para ela, como fazia quando estavam juntos. Certa vez, durante uma viagem a Portland, Stephanie insistiu em experimentar um sorvete de lavanda, só para fazer careta e dizer que parecia sabão chique. Victor riu alto ao lembrar, mas a risada logo se transformou em um soluço. Ele segurou a mão dela, prometendo mais uma vez: eu nunca vou desistir de você, meu amor. No entanto, a realidade batia à porta. O casamento com Laura estava marcado para o dia seguinte. Victor sentia o coração partido em 2. Uma parte ainda pertencia a Stephanie, mas a outra queria acreditar que poderia encontrar felicidade novamente. Ele beijou a testa dela e saiu, sem saber que naquela mesma noite um milagre estava prestes a acontecer.
A noite em Seattle estava mais fria do que o comum, com uma brisa cortante que parecia sussurrar segredos pelas ruas molhadas. No Hospital St. Mary's, o turno da madrugada seguia sua rotina monótona, com o som dos monitores ecoando pelos corredores. No quarto 312, onde Stephanie permanecia há mais de 3 anos, algo extraordinário aconteceu. Por volta das 2 da manhã, seus olhos, que haviam ficado fechados por tanto tempo, estremeceram. Um leve franzir de sobrancelhas, quase imperceptível, marcou o início de seu retorno. Ela lutava, como se estivesse emergindo de um oceano profundo, buscando a superfície onde a luz a esperava. A enfermeira de plantão, Mariana, uma jovem de 26 anos que sempre conversava com Stephanie durante seus turnos, percebeu o movimento. Inicialmente pensou ser um engano, mas ao se aproximar, viu os dedos de Stephanie se mexendo, como se tentassem agarrar algo invisível. O coração de Mariana disparou. Ela chamou o médico de plantão, Dr. Patel, que correu para o quarto. Após exames rápidos, ele confirmou. Stephanie estava começando a acordar. "É um milagre", murmurou Mariana com lágrimas nos olhos, enquanto anotava freneticamente os sinais vitais. Dr. Patel, mais cauteloso, pediu exames neurológicos imediatos, mas não escondia a surpresa. "Nunca vi algo assim depois de tanto tempo", disse ele, ajustando os óculos. Stephanie, ainda confusa, sentia o mundo ao seu redor como um borrão. Sons abafados, luzes fortes, uma pressão no peito que não explicava. Ela não sabia quanto tempo havia passado, nem onde estava. Mas em sua mente, uma imagem persistia. Victor, com seu sorriso tímido, segurando sua mão, enquanto dançavam na sala de estar, ao som de uma música antiga de Frank Sinatra. Era uma memória tão vívida que a fazia querer lutar, mesmo sem entender por quê. Enquanto isso, a quilômetros dali, Victor não conseguia dormir. Ele estava hospedado em um hotel de luxo próximo à mansão, onde o casamento com Laura aconteceria em poucas horas. Sentado na varanda, com uma xícara de café intocada, ele olhava para o horizonte escuro. A culpa o consumia. Ele imaginava Stephanie acordando, olhando para ele com aqueles olhos castanhos cheios de amor, e perguntando por que ele a abandonou. "Eu não te abandonei", sussurrou para si mesmo, como se ela pudesse ouvi-lo. Mas a decisão estava tomada. Ele precisava seguir em frente, por mais que doesse. No hospital, Mariana tomou uma decisão impulsiva. Ela sabia da história de Victor e Stephanie. Todos no hospital sabiam. Durante os 3 anos, Victor nunca faltou um dia sequer, trazendo flores, contando histórias, segurando a mão dela. Mariana também conhecia Lucas, o melhor amigo de Victor e praticamente um irmão para Stephanie. Lucas, um fotógrafo de 35 anos, com um senso de humor que fazia qualquer um rir, era a única pessoa além de Victor que visitava Stephanie regularmente. Ele sempre trazia uma Polaroid nova para deixar no quarto, dizendo que quando ela acordasse, teria um álbum de aventuras para recuperar o tempo perdido. Mariana pegou o telefone e ligou para Lucas. Eram quase 3 da manhã, mas ela sabia que ele atenderia. "Lucas, é a Mariana do hospital, a Stephanie, ela está acordando." Do outro lado da linha, Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse. "Você está falando sério? Tô indo para aí agora." Ele desligou, jogou uma jaqueta por cima do pijama e correu para o carro, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Lucas e Stephanie tinham uma conexão especial. Quando ela e Victor começaram a namorar, Lucas foi o primeiro a aprovar a nova amiga, brincando que ela era muito legal para aturar o Victor. Eles compartilhavam um amor por filmes antigos e competiam para ver quem fazia o melhor molho de macarrão. Uma vez, durante um jantar na casa deles, Stephanie derramou molho na camisa branca de Lucas, e os dois riram tanto que Victor teve que gravar a cena. "Você é um desastre, mas é o meu desastre favorito", disse Lucas enquanto ela tentava limpar a mancha com um guardanapo. Essas memórias fizeram Lucas acelerar ainda mais, ignorando os limites de velocidade. Quando chegou ao hospital, Lucas correu para o quarto de Stephanie. Ela ainda estava semiconsciente, murmurando palavras desconexas. Ele segurou a mão dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ei, Steph,
Sou eu, o Lucas. Você voltou, sua teimosa. Sabia que você não ia me deixar sem minha parceira de molho. Ele riu, mas o choro engasgava sua voz. Mariana o atualizou sobre o estado dela. Stephanie estava estável, mas o processo de recuperação seria lento. Ainda assim, ela estava ali, viva, lutando. Foi então que Lucas se lembrou do casamento. Ele olhou para o relógio. 5 da manhã. Em poucas horas, Vitor estaria no altar com Laura. Lucas sabia o quanto Vitor amava Stephanie, mas também sabia da pressão que ele enfrentava. Sem hesitar, ele pegou o telefone e tentou ligar para Vitor, mas caiu na caixa postal. Droga, Vitor, você não pode fazer isso agora. Ele decidiu. Iria até a mansão do casamento, custasse o que custasse. Ele precisava contar a Vitor que Stephanie havia acordado. Era a única coisa que importava. O sol começava a despontar em Seattle, tingindo o céu de um tom alaranjado, que contrastava com a tensão que pairava na mansão à beira-mar. A propriedade, decorada com arcos de rosas brancas e luzes suaves, era um cenário de conto de fadas, mas para Vitor Almeida, de 38 anos, parecia uma prisão. Ele ajustava a gravata preta diante do espelho, os olhos fixos em seu reflexo, mas sua mente estava a quilômetros dali, no quarto 312 do Hospital St. Mary's, onde Stephanie, sua esposa, permanecia em coma há mais de 3 anos. Cada nó da gravata parecia apertar mais seu peito, como se o próprio destino o estivesse sufocando. Laura, a noiva, estava em outro quarto da mansão, radiante em um vestido de seda que refletia a luz da manhã. Ela era uma mulher gentil, de 32 anos, com um coração generoso e uma paciência que conquistava a todos. Laura sabia da história de Stephanie e nunca tentou apagar o passado de Vitor. Eu sei que você a ama, e tudo bem. Só quero construir algo novo com você, dissera, ela meses atrás, com um sorriso que escondia a insegurança. Vitor admirava Laura, mas naquele momento, enquanto os convidados começavam a chegar, ele sentia uma parte de si mesmo se desintegrando. Enquanto isso, Lucas, o melhor amigo de Vitor e praticamente um irmão para Stephanie, dirigia como se sua vida dependesse disso. Seu velho Jeep sacudia pelas ruas de Seattle, o motor rugindo tão alto quanto seu coração. Ele ainda vestia a jaqueta jogada às pressas sobre o pijama, e sua mente era um turbilhão. Vitor precisa saber. Ele não pode se casar hoje, não agora, murmurava para si mesmo, batendo os dedos no volante. Lucas conhecia Vitor melhor do que ninguém. Sabia que, apesar da pressão da família e da tentativa de seguir em frente, o amor de Vitor por Stephanie era uma chama que nunca se apagava. Ele lembrava de uma noite, anos atrás, quando Vitor e Stephanie o convidaram para um jantar improvisado. Stephanie insistiu em dançar na sala, mesmo sem música, e Vitor, rindo, a acompanhou, girando-a como se fossem adolescentes. Você é ridículo, sabia? Disse Lucas na época, mas no fundo ele invejava aquele amor tão puro. No hospital, Stephanie começava a recobrar a consciência. Embora o mundo ainda fosse um mosaico confuso de sons e luzes, seus olhos agora abertos buscavam algo familiar. Mariana, a enfermeira, segurava sua mão, falando com uma voz calma e carinhosa. Você está no hospital, Stephanie. Você está segura. Vamos cuidar de você, tá bom? Stephanie tentou falar, mas sua voz era um sussurro rouco. Vitor, onde? Foram suas primeiras palavras, frágeis, mas carregadas de uma urgência que fez Mariana engolir em seco. Ela não sabia como explicar que Vitor estava prestes a se casar com outra mulher. Em vez disso, ela sorriu e disse, ele já vem, querida. Ele nunca te deixou. De volta à mansão, a cerimônia estava prestes a começar. Dona Clara, a mãe de Vitor, circulava entre os convidados, exibindo um sorriso forçado. Ela sempre acreditou que o filho merecia uma vida normal, e Laura parecia a escolha perfeita para isso. Ricardo, o irmão de Vitor, batia no ombro dele, tentando animá-lo. Você tá fazendo a coisa certa, mano. É hora de viver de novo. Mas as palavras soavam vazias para Vitor. Ele olhou para o altar, decorado com flores que lembravam as peônias que ele levava diariamente para Stephanie, e sentiu um aperto no peito. Por um instante, ele imaginou Stephanie ali,
com seu vestido de noiva simples, rindo enquanto tropeçava na cauda durante a cerimônia deles anos atrás. A memória trouxe um sorriso, mas também uma dor aguda. Lucas finalmente chegou à mansão. Ele estacionou o carro de qualquer jeito, ignorando os olhares curiosos dos manobristas. Correu até a entrada, onde foi barrado por um segurança. "Eu preciso falar com o Vitor, é urgente", gritou desesperado. O segurança hesitou, mas a intensidade nos olhos de Lucas o convenceu a chamar Ricardo. Quando Ricardo apareceu, Lucas não perdeu tempo. "A Stephanie acordou, Ricardo. Ela está acordando agora no hospital. O Vitor precisa saber." Ricardo ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele sabia o que isso significava. "Você está falando sério? Agora?" perguntou incrédulo. Lucas apenas assentiu, os olhos brilhando de emoção. Ricardo levou Lucas até o quarto onde Vitor se preparava. Quando a porta se abriu, Vitor olhou para o amigo e imediatamente soube que algo estava errado. "O que foi, Lucas? O que está acontecendo?" perguntou com a voz trêmula. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. "Vitor, é a Stephanie, ela acordou. Ela está no hospital e está perguntando por você." O mundo de Vitor parou. Por um instante ele não conseguiu respirar. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele agarrou os ombros de Lucas como se precisasse se ancorar na realidade. Ela acordou? Você tem certeza?" Lucas assentiu com um sorriso que misturava alívio e urgência. "Vai, Vitor, vai para ela. Agora." Sem dizer uma palavra, Vitor arrancou a gravata e correu para fora do quarto, deixando para trás os olhares atônitos de Ricardo e dos poucos convidados que o viram passar. Ele não parou para explicar, não olhou para trás. Laura, que estava a poucos metros pronta para caminhar até o altar, viu a cena e sentiu o coração apertar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo em seu peito dizia que tudo estava prestes a mudar. O motor do carro de Vitor rugia pelas ruas de Seattle, cortando o trânsito matinal com uma urgência que fazia os outros motoristas virarem a cabeça. Ele não pensava em nada além de Stephanie. Seus olhos castanhos, sua risada que parecia música, a forma como ela segurava sua mão como se fosse o único porto seguro do mundo. O peso da gravata arrancada ainda parecia estar em seu pescoço, mas agora era substituído por uma esperança tão intensa que quase doía. Ela acordou. Ela está viva, repetia para si mesmo, as lágrimas embaçando a visão enquanto ele acelerava em direção ao hospital St. Mary's. Na mansão à beira-mar, o caos se instalou. Os convidados elegantemente vestidos cochichavam entre si, confusos com a saída abrupta de Vitor. Laura, ainda de pé perto do altar, segurava o buquê com tanta força que suas mãos tremiam. Ricardo, o irmão de Vitor, tentou explicar a situação, mas suas palavras saíam desconexas. "É a Stephanie, ela acordou do coma", disse ele finalmente para um pequeno grupo de amigos próximos. Laura ouviu e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela sabia o quanto Stephanie significava para Vitor, mas a realidade a atingiu como uma onda gelada. Com um nó na garganta, ela se afastou para um canto da mansão tentando processar o que estava acontecendo. Dona Clara, a mãe de Vitor, aproximou-se tentando confortá-la, mas Laura apenas balançou a cabeça. "Se ela acordou, ele precisa estar com ela." "Eu entendo", murmurou com uma força que escondia sua dor. No hospital, Stephanie lutava para compreender o mundo ao seu redor. Sua voz ainda era fraca, e cada palavra exigia um esforço enorme. Mariana, a enfermeira, permanecia ao seu lado, segurando sua mão e explicando com calma. "Você esteve em coma por 3 anos, Stephanie, mas você está aqui agora e vamos cuidar de você." 3 anos. A informação era um peso que Stephanie não conseguia carregar. Ela tentava lembrar, mas as memórias vinham em fragmentos. O som de pneus gritando, o impacto do acidente, a voz de Vitor gritando seu nome. E então, escuridão. "Vitor, ele está bem?" perguntou, com os olhos arregalados de preocupação. Mariana hesitou, mas decidiu ser honesta. "Ele está a caminho, Stephanie. Ele nunca desistiu de você." Enquanto isso, Lucas, que havia seguido Vitor até o hospital, tentava manter o equilíbrio emocional.
Ele estacionou o Jeep ao lado do carro de Vítor, que já estava na entrada do hospital mal estacionado. Lucas correu atrás do amigo, encontrando-o no corredor do terceiro andar. Vítor parecia um homem possuído, os olhos vermelhos e o rosto marcado por uma mistura de medo e esperança. Lucas, ela tá mesmo acordada? Não é um sonho? Perguntou a voz quebrada. Lucas colocou a mão no ombro dele. É real, cara, ela tá te esperando. Vai lá. Quando Vítor entrou no quarto 312, o tempo pareceu parar. Stephanie estava lá deitada com os olhos abertos, frágeis, mas vivos. Ele parou na porta, incapaz de se mover, como se temesse que qualquer movimento pudesse fazer o momento desaparecer. Stephanie, sussurrou a voz falhando. Ela virou a cabeça lentamente e seus olhos encontraram os dele. Por um instante, nenhum dos dois falou. Era como se o mundo inteiro tivesse silenciado, deixando apenas o som dos corações batendo. Vítor, ela murmurou, com um sorriso fraco, mas tão cheio de amor que fez o peito dele explodir. Ele correu até ela, caindo de joelhos ao lado da cama, segurando sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Você voltou. Meu Deus, você voltou, disse enquanto as lágrimas escorriam livremente. Stephanie, ainda fraca, apertou a mão dele com o pouco de força que tinha. Eu ouvi você. Todas as vezes que você falava comigo, eu sabia que você estava aqui. A voz dela era rouca, mas cada palavra era um milagre. Vítor riu entre as lágrimas, lembrando das histórias bobas que contava para ela, como a vez em que Stephanie tentou fazer um bolo de aniversário para ele e acabou queimando a cozinha inteira. Você sempre foi péssima com receitas, mas eu te amo por isso, disse ele beijando a mão dela. Mariana, que observava a cena, enxugou uma lágrima e saiu do quarto discretamente, dando privacidade ao casal. Lucas, parado na porta, sorria, com os olhos marejados. Você sempre foi teimosa, Steph. Sabia que não ia me deixar sem minha parceira de bagunça, brincou, tentando aliviar a emoção que tomava conta do ambiente. Mas enquanto Vítor e Stephanie se reencontravam, uma sombra pairava. Vítor sabia que havia deixado Laura no altar, com uma promessa quebrada e uma multidão de convidados confusos. Ele precisava enfrentar as consequências de sua escolha. Mas, naquele momento, nada importava além de Stephanie. Ela era sua casa, seu motivo, sua vida. Ainda assim, uma pergunta silenciosa rondava sua mente. Como ele explicaria tudo isso? E como Stephanie reagiria ao saber que, por um breve momento, ele quase seguiu em frente sem ela? O quarto 312 do Hospital St. Mary's, em Seattle, era um refúgio de emoções intensas naquela manhã. A luz suave do sol atravessava as cortinas, iluminando o rosto de Stephanie, que, apesar da fraqueza, parecia mais viva a cada segundo. Vítor, ajoelhado ao lado da cama, segurava a mão dela com uma reverência quase sagrada, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Ele acariciava seus dedos ainda frágeis e contava histórias para preencher o vazio dos 3 anos que os separaram. Você lembra daquela vez que tentamos acampar e você jurou que sabia armar a barraca? Acabamos dormindo no carro porque choveu tudo. Ele riu. E Stephanie, com um esforço enorme, deixou escapar uma risadinha rouca que fez o coração dele disparar. Era o som mais bonito que ele já ouvira, mas por trás do alívio e da felicidade, Vítor carregava um peso. Ele sabia que precisava contar a Stephanie sobre Laura, sobre o casamento que quase aconteceu. Cada vez que ele abria a boca para falar, as palavras travavam na garganta. Como explicar que mesmo amando-a com cada fibra de seu ser, ele quase seguiu em frente? Como dizer que a pressão da família e a solidão o levaram a uma escolha que agora parecia um erro tão grande? Ele olhou nos olhos dela, tão cheios de confiança, e decidiu esperar. Ela estava frágil demais, e ele não queria machucá-la. Enquanto isso, na mansão à beira-mar, Laura tentava manter a compostura. Os convidados haviam sido dispensados com uma explicação vaga, e a equipe de decoração desmontava os arcos de flores em silêncio. Laura, ainda com o vestido de noiva, sentou-se em um banco no jardim, olhando para o mar cinzento. Dona Clara, a mãe de Vítor, aproximou-se, tentando encontrar palavras de consolo. Laura, querida, você não merece isso.
Mas a Stephanie, ela é a esposa dele, você entende, não é? Laura assentiu, mas seus olhos marejados traíam a dor. Ela amava Victor, mas sempre soube que o coração dele pertencia em grande parte a outra mulher. Eu só quero que ele seja feliz, disse ela, com uma voz tão suave que quase se perdeu na brisa. Dona Clara a abraçou, mas no fundo sentia culpa por ter pressionado o filho a seguir em frente. No hospital, Lucas permanecia como uma âncora emocional para Victor e Stephanie. Ele trouxe uma Polaroid antiga, tirada em um piquenique que os três fizeram anos atrás. Na foto, Stephanie ria enquanto segurava um sanduíche meio desmontado, e Victor, ao fundo, fazia careta com mostarda no nariz. Olha só, Steph, você precisa se recuperar logo para a gente fazer mais dessas bagunças, disse Lucas com um sorriso travesso. Stephanie olhou a foto, e por um momento, seus olhos brilharam com uma memória clara. Você botou mostarda no nariz dele de propósito, Lucas, murmurou ela, e os dois riram, enquanto Victor fingia indignação. Vocês dois sempre foram uma dupla contra mim, brincou ele, aliviado por ver Stephanie voltando a ser ela mesma, mesmo que aos poucos. Mas a tranquilidade foi interrompida quando Mariana, a enfermeira, voltou ao quarto com uma expressão séria. Victor, tem alguém querendo falar com você na recepção, disse ela hesitante. Victor franziu a testa, confuso. Ele olhou para Stephanie, que parecia alheia à atenção, e prometeu voltar em poucos minutos. No corredor, ele encontrou Laura, de pé, ainda com o vestido de noiva, agora coberto por um casaco. Seu rosto estava calmo, mas carregava uma dor silenciosa. Victor, eu precisava te ver, disse ela, com a voz firme, mas suave. Eu sei que ela acordou, e sei que você precisava estar aqui. Só vim te dizer que eu te libero. Vá ser feliz com ela. É o que você sempre quis. Victor sentiu o coração apertar. Ele admirava Laura, sua força, sua generosidade. Laura, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar, disse ele com a voz embargada. Laura sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, Victor, e eu vou ficar bem. Só cuide dela, tá? Ela virou as costas e saiu, deixando Victor com um misto de gratidão e culpa. Ele sabia que Laura merecia mais, mas também sabia que seu lugar era ao lado de Stephanie. Quando voltou ao quarto, Stephanie percebeu a mudança em seu semblante. Quem era esse amor? Perguntou com a voz ainda fraca. Victor hesitou, mas decidiu que não podia esconder a verdade por mais tempo. Sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Stephanie, eu preciso te contar algo, e quero que você me ouça, porque tudo o que fiz foi porque te amo mais do que qualquer coisa. Ele respirou fundo, pronto para revelar a decisão, que quase mudou suas vidas para sempre. O quarto 312 do Hospital St. Mary's parecia pequeno demais para conter a gravidade do momento. Victor, sentado ao lado da cama de Stephanie, segurava a mão dela com uma delicadeza que contrastava com a tempestade em seu peito. Seus olhos castanhos, tão familiares a ela, estavam cheios de uma mistura de amor e medo. Stephanie, ainda frágil, mas com a mente mais clara a cada hora, olhava para ele com uma confiança que o fazia sentir-se ao mesmo tempo abençoado e indigno. Fala, Victor, o que está acontecendo? Perguntou ela com a voz rouca, mas firme, como se soubesse que algo importante estava por vir. Victor respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que precisava dizer. Stephanie, esses 3 anos foram os mais difíceis da minha vida. Eu nunca deixei de te amar. Nunca parei de acreditar que você voltaria para mim. Mas a minha família, eles me pressionaram. Disseram que eu precisava seguir em frente, que você talvez nunca acordasse. Eu lutei contra isso, mas a solidão, o medo, eles me convenceram a tentar recomeçar. Ele fez uma pausa, engolindo, em seco. Eu conheci uma mulher, a Laura. Ela é uma pessoa incrível, mas nunca foi você. Eu ia me casar com ela hoje, mas quando soube que você acordou, eu larguei tudo e vim para cá. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Stephanie piscou lentamente, processando as palavras. Seus olhos, antes brilhantes, ficaram marejados, mas ela não desviou o olhar. Victor sentiu o coração apertar, esperando uma reação que poderia
destruí-lo. Você ia se casar hoje? Perguntou ela com a voz tremendo. Vitor assentiu, incapaz de mentir. Sim. Mas eu não consegui, Stephanie. No momento em que o Lucas me contou que você acordou, eu soube que meu lugar é com você. Sempre foi. Stephanie fechou os olhos por um instante e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Vitor quis enxugá-la, mas hesitou, temendo que ela o rejeitasse. Então, para sua surpresa, ela apertou a mão dele com mais força. Vitor, eu não sei como deve ter sido para você. 3 anos é muito tempo. Eu estava presa em mim mesma, mas ouvi a sua voz, sentia você comigo. Eu sei o quanto você lutou por mim. Ela abriu os olhos, e havia neles uma determinação que Vitor conhecia bem. Você não desistiu de mim, mesmo quando todo mundo dizia para fazer isso. E agora está aqui, do meu lado. Isso é o que importa. Vitor sentiu um alívio tão grande que quase desabou. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a com gratidão. Eu não mereço você, Stephanie, mas prometo que nunca mais vou te deixar. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Você merece, sim. E eu te amo mesmo com essa sua cara de quem está esperando o mundo acabar. Eles riram juntos, e por um momento, o peso do passado pareceu mais leve. Lucas, que estava na porta, decidiu dar espaço ao casal e foi para a cafeteria do hospital, onde encontrou Mariana, a enfermeira. Eles vão ficar bem, né? Perguntou ele enquanto tomava um café amargo. Mariana sorriu. Eles têm um amor que sobreviveu a 3 anos de coma. Acho que podem enfrentar qualquer coisa. Lucas riu, mas seus olhos brilharam com emoção. Ele pensava em como Stephanie sempre foi como uma irmã para ele, e ver ela acordada era como recuperar uma parte de si mesmo. Enquanto isso, fora do hospital, a notícia do despertar de Stephanie começava a se espalhar. Dona Clara, a mãe de Vitor, recebeu uma ligação de Ricardo que contou tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, dividida entre a alegria pelo milagre e a culpa por ter pressionado o filho a seguir em frente. Eu só queria que ele fosse feliz, murmurou ela, olhando pela janela de sua casa. Ricardo, ao lado, colocou a mão no ombro dela. Ele está feliz agora, mãe. E a Stephanie é família. Vamos apoiar eles. No quarto, Vitor e Stephanie continuavam a conversar, relembrando momentos que os uniam. Ela perguntou sobre as peônias que ele trazia todos os dias e ele confessou que a floricultura já reservava as melhores só para ele. Você transformou meu quarto num jardim, né? Brincou ela. E ele riu, prometendo trazer um buquê ainda maior no dia seguinte. Mas entre as risadas, Stephanie fez uma pergunta que o pegou desprevenido. E a Laura? Ela tá bem? Vitor hesitou, surpreso com a empatia dela. Ela é forte, me disse para cuidar de você, mas eu sei que a magoei, e isso me pesa. Stephanie assentiu, pensativa. Então, quando eu estiver melhor, quero conhecê-la. Ela deve ser especial para ter te feito sorrir de novo. A generosidade de Stephanie deixou Vitor sem palavras. Ele a abraçou com cuidado, sentindo o calor dela contra seu peito, algo que pensou que nunca mais teria. Naquele momento, ele soube que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. Os dias seguintes no Hospital St. Mary's, em Seattle, foram uma dança delicada entre esperança e paciência. Stephanie, agora mais consciente a cada dia, enfrentava a lenta jornada de recuperação com uma determinação que surpreendia até os médicos. Seus músculos, enfraquecidos por 3 anos de imobilidade, exigiam fisioterapia intensa, e sua mente ainda lutava para preencher as lacunas de tempo perdido. Mas, acima de tudo, era o amor de Vitor que a mantinha firme. Ele estava lá todos os dias trazendo não apenas as peônias prometidas, mas também histórias, risadas e uma presença que a fazia sentir-se em casa, mesmo em um quarto de hospital. Vitor, aos 38 anos, parecia ter renascido. A culpa que o consumia por quase ter se casado com Laura ainda estava lá, como uma sombra, mas o sorriso de Stephanie era luz suficiente para dissipá-la. Ele passava horas ao lado dela, ajudando-a com exercícios simples, como segurar um copo d'água ou mexer os dedos com mais força. Você está ficando uma atleta, sabia? Brincava ele enquanto ela revirava os olhos, rindo. Se atleta for alguém que derruba água na cama,
Então eu sou campeã mundial, retrucava ela com aquele humor que Victor tanto amava. Em um desses momentos, enquanto Stephanie tentava comer sozinha uma sopa de abóbora, ela acabou derramando um pouco no avental. Victor riu tanto que teve que se apoiar na parede, e ela fingiu jogar a colher nele. Você não mudou nada, Steph. Continua um desastre com comida, disse ele, enxugando lágrimas de riso. Lucas, o fiel amigo, também era uma constante. Ele aparecia com lanches contrabandeados do café da esquina, muito melhor que a comida de hospital, dizia, e contava histórias exageradas sobre suas aventuras como fotógrafo. Uma tarde, ele trouxe uma Polaroid nova, tirada na praia onde Victor e Stephanie costumavam passear. Olha, Steph, tirei essa pensando em você. Quando sair daqui, vamos fazer um piquenique de verdade, com você fazendo sanduíches tortos e tudo. Stephanie sorriu, segurando a foto com cuidado. Você vai ter que me ensinar a fazer sanduíche direito, Lucas. O Victor não confia no meu talento culinário. Lucas piscou para Victor. Ele não confia porque já provou aquele seu molho de macarrão apocalíptico. Os três riram. E por um momento, o quarto pareceu mais uma casa do que um hospital. Enquanto Stephanie se recuperava, Victor lidava com as consequências de suas escolhas. Ele entrou em contato com Laura, enviando uma longa mensagem agradecendo sua compreensão e pedindo desculpas pela dor que causou. Laura respondeu com uma elegância que o fez admirá-la ainda mais. Victor, eu sempre soube que seu coração pertencia a ela. Desejo que vocês sejam felizes. E quem sabe, talvez um dia a gente possa tomar um café como amigos. Victor guardou aquelas palavras, grato pela generosidade dela, mas também ciente de que precisava se concentrar em Stephanie. Uma noite, enquanto Stephanie dormia, Victor recebeu uma visita inesperada de Dona Clara, sua mãe. Ela entrou no quarto com uma expressão que misturava arrependimento e alívio. Victor, eu errei, disse ela com a voz baixa para não acordar Stephanie. Eu achei que estava te protegendo, mas só te fiz sofrer. Ver vocês dois juntos agora me faz perceber o quanto ela é importante. Victor abraçou a mãe, sentindo um peso sair de seus ombros. Mãe, você só queria o melhor para mim, mas o melhor para mim está bem aqui, disse ele, apontando para Stephanie. Dona Clara sorriu com lágrimas nos olhos e prometeu apoiar o casal dali em diante. Stephanie, mesmo em sua fragilidade, começava a planejar o futuro. Uma tarde, enquanto Victor lia um livro para ela o interrompeu. Victor, quando eu sair, daqui quero fazer algo especial. Quero renovar nossos votos. Não porque duvido de você, mas porque quero lembrar o mundo que somos nós dois, contra tudo. Victor ficou em silêncio, emocionado. Ele imaginou Stephanie de pé, com um vestido simples como no primeiro casamento, sorrindo para ele sob o céu de Seattle. É uma promessa, meu amor. Vamos fazer isso e vai ser perfeito, respondeu ele beijando a testa dela. Mas enquanto o futuro parecia brilhante, um desafio inesperado aguardava. Dr. Patel, o médico de Stephanie, chamou Victor para uma conversa. Séria. Ela está progredindo, mas a recuperação total pode levar meses, talvez anos, e há riscos de complicações. Você precisa estar preparado. Victor sentiu um frio na espinha, mas assentiu. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. As semanas se transformaram em meses no Hospital St. Mary's, em Seattle, e Stephanie continuava sua jornada de recuperação com uma coragem que inspirava todos ao seu redor. Cada pequeno progresso, segurar uma caneta, dar alguns passos com a ajuda de um andador, ou até mesmo rir sem sentir dor, era celebrado como uma vitória. Victor, aos 38 anos, tornou-se seu maior cheerleader, sempre ao lado dela, com um sorriso que escondia as noites mal dormidas e a preocupação constante. Ele decorava o quarto com fotos antigas e novas polaroids tiradas por Lucas, criando um mosaico de memórias que lembrava Stephanie, de quem ela era e do amor que a sustentava. Uma tarde de primavera, com o céu de Seattle surpreendentemente claro, Stephanie conseguiu caminhar até a janela do quarto pela primeira vez. Victor segurava seu braço, pronto para ampará-la, mas ela insistiu em tentar sozinha.
Se eu cair, você me pega, né? Brincou ela com um sorriso travesso. Sempre, respondeu ele, com uma ternura que fez o coração dela aquecer. Quando ela alcançou a janela e viu o mundo lá fora, as árvores verdes, os carros passando, a vida pulsando, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu achei que nunca mais ia ver isso, murmurou. Vitor a abraçou por trás com cuidado e sussurrou: Você vai ver muito mais, Steph. Vamos ver o mundo juntos. Lucas, como sempre, trazia leveza aos dias mais difíceis. Ele apareceu, um dia com um ukulele, jurando que ia ensinar Stephanie a tocar. Você precisa de um hobby novo porque cozinhar claramente não é o seu forte, disse ele rindo. Stephanie fingiu indignação, mas logo os dois estavam gargalhando enquanto ela tentava, sem sucesso, dedilhar uma música. Vitor gravou a cena no celular, prometendo usá-la como chantagem no futuro. Vocês dois são impossíveis, disse ele, mas o brilho em seus olhos mostrava o quanto aqueles momentos o enchiam de esperança. Enquanto Stephanie se fortalecia, Vitor planejava a renovação de votos que ela havia pedido. Ele queria que fosse perfeito, mais simples como o primeiro casamento deles. Ele encontrou um pequeno parque à beira do lago Washington, onde eles costumavam passear nos fins de semana, e começou a organizar tudo em segredo, com a ajuda de Lucas e Mariana, a enfermeira que se tornara uma amiga querida. Mariana, com seu jeito doce, sugeriu um arco de peônias brancas, e Lucas prometeu capturar cada momento com sua câmera. Vai ser épico, Vitor. A Steph vai chorar tanto que vamos precisar de um barco para não afundar, brincou ele. Mas nem tudo era fácil. Stephanie enfrentava dias em que a frustração a dominava. Em uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, ela desabou em lágrimas, exausta. E se eu nunca voltar a ser quem eu era? E se eu for um peso para você, Vitor? Perguntou com a voz quebrada. Vitor, que estava ao lado, ajoelhou-se na frente dela, segurando seu rosto com as mãos. Você é tudo para mim, Stephanie. Não importa quanto tempo levar ou como você estiver. Eu te amo por quem você é, não por quem você acha que precisa ser. Ele a abraçou, e ela chorou em seu ombro, encontrando força nas palavras dele. Fora do hospital, a família de Vitor também começou a se reaproximar. Dona Clara, agora mais humilde após reconhecer seus erros, visitava regularmente trazendo bolinhos caseiros que Stephanie adorava. Você tem que me ensinar essa receita, Dona Clara. Não quero que o Vitor pense que só sei queimar comida, disse Stephanie, com um sorriso. Clara riu emocionada e prometeu uma tarde na cozinha assim, que ela tivesse alta. Ricardo, o irmão de Vitor, também se esforçava, trazendo histórias do sobrinho que estava ansioso para conhecer a tia corajosa. Uma noite, enquanto Stephanie dormia, Vitor recebeu uma notícia que o deixou radiante. Dr. Patel informou que, se tudo continuasse bem, Stephanie poderia ter alta em 1 mês. Ele olhou para ela dormindo serenamente e sentiu uma onda de gratidão. Ele sabia que a vida nunca seria perfeita, mas cada dia com ela era um milagre. Antes de sair, ele deixou uma peônia no travesseiro dela, com um bilhete que dizia: Você é meu para sempre. Mal posso esperar pelo nosso próximo capítulo. Enquanto isso, Stephanie, mesmo sem contar a Vitor, também fazia planos. Ela pediu a Mariana para ajudá-la a escrever uma carta para Laura, a mulher que quase se casou com Vitor. Quero agradecê-la. Ela foi forte o suficiente para deixar ele vir para mim. Isso é algo que nunca vou esquecer, disse Stephanie. Mariana, com lágrimas nos olhos, ajudou-a a escolher as palavras certas. E a carta foi enviada, selando um gesto de gratidão que mostrava o tamanho do coração de Stephanie. O sol brilhava intensamente sobre o lago Washington, em Seattle, naquela tarde de verão, como se o próprio céu celebrasse o milagre que estava por vir. Stephanie, agora com 35 anos, finalmente recebeu alta do hospital St. Mary's após meses de recuperação. Ela saiu do prédio apoiada no braço de Vitor, seus passos ainda cautelosos, mas cheios de determinação. Vestia um vestido leve de algodão azul, que balançava com a brisa, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de emoção e gratidão. Eu tô mesmo aqui, Vitor? Não é um sonho? Perguntou ela, olhando para o céu claro. Vitor,
Com 38 anos, sorriu e apertou a mão dela. É real, meu amor, e é só o começo. O que Stephanie não sabia era que Victor havia planejado uma surpresa para aquele dia. Ele a levou até o pequeno parque à beira do lago, onde, anos atrás, eles trocaram promessas de amor em seu primeiro casamento. O lugar estava transformado. Um arco coberto de peônias brancas marcava o centro, com cadeiras dispostas para um grupo pequeno e querido. Lucas, Dona Clara, Ricardo e sua família, além de Mariana, a enfermeira que se tornara parte de suas vidas. Quando Stephanie viu o cenário, seus olhos se arregalaram. Victor, o que é isso? Perguntou com a voz tremendo de emoção. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Stephanie, você me pediu para renovarmos nossos votos e eu não podia imaginar um jeito melhor de celebrar você, nós e tudo o que enfrentamos. Você é meu milagre, minha casa, meu tudo. Quer casar comigo de novo? Aqui, agora? As lágrimas escorriam pelo rosto de Stephanie, mas ela sorriu, radiante. Você sabe que eu digo sim 1000 vezes, seu bobo. Eles riram, e o som ecoou pelo parque, misturando-se ao canto dos pássaros. A cerimônia foi simples, mas transborda de amor. Lucas, como mestre de cerimônias improvisado, fez todos rirem com suas brincadeiras. Eu avisei que ia ser épico. Mas, Steph, tenta não derrubar o bolo dessa vez, disse ele apontando para um bolo imaginário, arrancando risadas de todos. Stephanie, com a ajuda de Mariana, caminhou até o arco, onde Victor a esperava, seus olhos brilhando de emoção. Eles trocaram votos escritos à mão, palavras que falavam de promessas inquebráveis, de noites escuras superadas e de um amor que desafiou o impossível. Você me trouxe de volta, Victor, e eu prometo te amar todos os dias com cada batida do meu coração, disse Stephanie com a voz embargada. Victor, segurando as lágrimas, respondeu: Você é minha razão, meu lar. Prometo te proteger, te fazer rir e te amar para sempre. Quando se abraçaram, o pequeno grupo aplaudiu com lágrimas e sorrisos. Depois da cerimônia, todos se reuniram para um piquenique à beira do lago. Lucas insistiu em fazer sanduíches, só para provar que sou melhor que a Steph nisso, brincou ele, enquanto Stephanie jogava uma ervilha nele, rindo. Dona Clara trouxe seus bolinhos caseiros, e Ricardo contou histórias engraçadas sobre o sobrinho, que corria pelo parque, tentando pegar borboletas. Mariana tirou fotos com a Polaroid de Lucas, capturando momentos que seriam guardados para sempre. Stephanie rindo com Victor, Lucas fazendo careta ao fundo, o lago brilhando sob o sol. Dias depois, Stephanie recebeu uma resposta de Laura à carta que havia enviado. Laura escreveu com carinho, agradecendo pela generosidade e desejando felicidade ao casal. Vocês têm algo especial. Guardem isso com cuidado, dizia a mensagem. Stephanie guardou a carta com gratidão, sabendo que, de alguma forma, Laura fazia parte da jornada deles. Victor e Stephanie voltaram para casa, um apartamento com vista para o lago, onde cada canto trazia memórias antigas e espaço para novas. Uma noite, enquanto assistiam a um filme antigo, um dos favoritos de Stephanie, ela se aninhou no peito dele. Sabe, Victor, às vezes penso que aqueles 3 anos foram como um sonho longo, mas você me trouxe de volta. Você sempre me traz de volta. Ele beijou a testa dela com o coração cheio. E você sempre vai ser minha casa, Steph. E assim, sob o céu de Seattle, eles construíram um novo capítulo, cheio de risadas, pequenas vitórias e um amor que sobreviveu ao impossível. Cada dia era uma promessa renovada, um lembrete de que o amor, quando verdadeiro, encontra seu caminho, não importa o quão longo seja o trajeto.